eu vou dando agora boa noite oficial a todos, entendeu? Para poder abrir realmente o MIT sistêmico. Neuza Maria, acabei de falar no seu nome, Neuza, dizendo que você estaria com a gente no dia 8, no Dia Internacional da Mulher, a aula é sua. Marlene, o pessoal está chegando, mas aí eu já vou logo adiantando um pouquinho, dando um boa noite bem carinhoso a todos que já estão, aos que vão chegar e a todos que estão conectados com o MIT dentro da sala ou fora da sala. Basta estar conectado com a energia e com os objetivos do MIT sistêmico. E eu já me sinto assim, agraciada por Deus. E hoje o MIT está parecendo que é festa. Realmente estão os 2 palestrantes do mês de fevereiro aqui na sala. Então, uma boa noite oficial para o Fabiano, para a Dani Bandeira, que está aqui, para vocês, para os meus alunos do coração, que é quem comanda e quem rege o MIT sistêmico. Eu estou sempre orientando os meus alunos a ampliar os estudos. Ninguém torna-se um bom mediador porque tem o curso Dalva Luz 96 horas. Não é isso. Tem que estudar, tem que ampliar, tem que ler, tem que cuidar de si para cuidar do outro. Então, essas parcerias favorecem a meus alunos que vão ter a oportunidade de, por um custo menor, ir ampliando o conhecimento e também ampliando um pouco até o cuidar de si, que é o que nós fazemos com o projeto Cuidando do Mediador. Quando eu montei o curso da mediação familiar sistêmica, eu montei um combo, que é o quê? A mediação familiar sistêmica, o MIT sistêmico e o projeto Cuidando do Mediador. Aí eu peço licença a vocês para falar um pouquinho, bastante rápido, sobre os nossos parceiros e apoiadores, porque esse é meu compromisso com eles. Então, nós temos o primeiro apoiador, que é a Escola Superior de Advocacia, que está sempre voltada ao aprimoramento intelectual, promovendo cursos profissionalizantes, cursos de extensão. Inclusive, o meu próprio curso está agora em março, na ESA, entendeu? E é uma apoiadora, divulga e apoia o MIT sistêmico. Tem a Artef, que oferece um atendimento para casais e famílias com valores diferenciados. Então, tem um atendimento psicoterapêutico, que também está no projeto Cuidando do Mediador. Qualquer aluno meu pode procurar os serviços da Artef, qualquer mediador, e pagar. Deixa-me ver aqui, deixa eu ver se a coordenadora está aí. Eliette, você está aí, Eliette? Estou sim, Dalvinha. Pronto, me fala aí um pouquinho, divulga aí sobre o trabalho da Artef, a Associação Regional de Terapia Familiar. Rapidinho, hein? Porque senão a aula de Eudônio fica prejudicada. Não, tudo bem. A coordenação da Artef está com esse programa de atendimento social, onde as pessoas que têm qualquer necessidade, psicoterapeuta, pode solicitar, e o preço varia entre 0 e R$70. Vai no site da Artef, preenche o documento de solicitação, eu recebo, faço a triagem e encaminho. Primeiro converso com a pessoa para saber a situação, não é? E para quem eu posso dirigir. Após isso, eu encaminho para o terapeuta. Mas todas são profissionais inscritos na associação, não é isso? É só profissionais inscritos na Artef, que são psicoterapeutas, psicólogos. Então, muito obrigada. E aí, qualquer aluno pode, mediador, procurar os serviços da Artef. Obrigada, Dalva, muito obrigada. Não, nada, a gente tem que ir. Vocês divulgam, eu divulgo, esse é o combinado. A Abratef, Associação Brasileira de Terapia Familiar. A Abratef divulga o MIT sistêmico e todos os meus trabalhos a nível nacional, em todas as regionais do país. Inclusive, às vezes, tem gente aqui de Manaus,
de tudo quanto é estado que recebeu o convite pela Abratef, que é a Associação Brasileira de Terapia Familiar. Tem o CEFAC, instituição voltada à formação de psicoterapia sistêmica, família e casal. Então, também divulga e apoia o MIT sistêmico e os meus cursos. A mediação familiar sistêmica, que é o curso que eu criei, está agora com turmas online, aberta, com inscrições abertas aos sábados. São 96 horas aos sábados com a inscrição aberta. E vem agora o projeto Cuidando do Mediador. Esse aqui é o meu xodó, é cuidar de si para cuidar do outro. Nesse projeto, eu faço N parcerias, não está nem atualizado, porque já entrou outros parceiros, com o mesmo objetivo. Qualquer aluno meu, qualquer mediador pode se conduzir a qualquer um destes parceiros e eles dão um abatimento de 30% a 50%. Tem cursos, terapeutas e autoconhecimento, constelação, todas as áreas. E ainda vai entrar mais. Então, vamos ver agora quem são os nossos parceiros no projeto Cuidando do Mediador. Alana Lopes, terapeuta sistêmica, Roque Simas, tarô, constelação familiar, limpeza de ambiente, Ana Paula Brasil, yoga pelo IN-Yoga. Tanto tem em São Paulo como tem aqui em Salvador. Então, assinatura mensal por R$ 14,90. Luane Souza, com barras, sabonetes, terapia, teta healing. Edna Cravo, que, por sinal, está aí na sala, com a leitura de mapa astral. Fábio Costa faz programas de mindfulness. E, quando foi setembro ou outubro, ela abriu uma turma só para meus alunos. Entendeu? Ela deve estar aí, daqui a um mês ou dois, abrindo uma turma direcionada para meus alunos. Arianice Nascimento, constelação familiar, leitura áurica, floral, terapia sistêmica. Marlen Urbano, que está aí na sala, consteladora familiar. Aurora Santana, também consteladora, biodança, psicoterapia sistêmica, ela é psicóloga também. Claudina Ramírez é professora de formação de mediação familiar, e ela tem a abordagem da TSFI. Aqui são meus contatos, e eu trouxe aqui o card já da nossa aula do dia 22 de fevereiro, que eu vou, com a professora Dani Bandeira, que eu vou aproveitar aqui para deixar ela falar um minutinho para a gente. Com a palavra, professora Dani, diz alguma coisa aí para a gente se preparar. Esquenta essas turbinas. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês, com essa partilha maravilhosa, né? Encontros e reencontros. De vez em quando a gente reencontra o professor Fabiano, já estamos aí. Fui aluna dele. Eu também. Está partilhando muitas coisas juntos e vocês, né? Estou vendo aqui a Rosângela também, que tudo bom? A gente já se falou no Instagram. Que bacana, é isso. Isso é fantástico, né? Esse mundo virtual tem dessas coisas, dessas vantagens, não é? Então, é um prazer estar aqui. No dia 22, a gente vai falar aqui com vocês sobre mediação pais e filhos, que é uma metodologia que a gente, com base na nossa experiência pessoal com os nossos próprios filhos, nós levamos, né, a possibilidade de pais e mães aplicarem técnicas de mediação no seu cotidiano familiar. Então, eu vou compartilhar um pouquinho de vocês como é isso, como é que partiu isso, né? E como é possível, né, Dalva, que a sua irmã estava ali questionando. E como é possível? É possível, sim, a gente começa entendendo, estudando sobre isso, se aprofundando, e a gente, na nossa prática,
a gente criou um treinamento para pais, né? E a gente leva também esse treinamento para as relações de trabalho, a gente leva esse treinamento também para as relações de casal, né? Prevenção de conflitos para casais, para que as pessoas possam ser de fato protagonistas, porque esse meu trabalho tem como base que cada um de nós pode ser protagonista da solução dos seus próprios conflitos, se apropriando, obviamente, de estratégias, de técnicas, e para isso tem que se aprofundar e começar a praticar, sair da tentativa, não, eu tento e não consigo. Então, a ideia é sair da tentativa, é sair do intuitivo para se profissionalizar e aplicar isso na sua vida, no seu cotidiano, né? Eu também penso como você, Dalva. A gente tem que se apropriar de várias estratégias, de vários conhecimentos para nossa atuação de mediador, de constelador, né? Tem muita coisa acontecendo, muita coisa boa acontecendo, muitos conhecimentos, partilhas, ideias, experiências. As experiências são muito válidas, né? E a gente precisa realmente abrir os olhos para isso que está acontecendo no mundo, né? Está acontecendo no mundo. E nós fazemos parte desse caminho, de levar esse conteúdo, de levar essas novas abordagens, que são importantes aí para as pessoas cada vez mais ficarem mais leves, construírem seu caminho de paz, normalizarem os conflitos, administrarem melhor os conflitos e, por sua vez, consequentemente, administrar melhor suas próprias vidas, não é? Então, é um prazer. Dia 22 a gente vai estar aqui com vocês. Pronto, muito obrigada, professora. Espero mesmo que quem esteja na sala escute e possa trazer relações mais saudáveis no ambiente familiar, porque o que a gente mais vê é esse leve desequilíbrio na comunicação dentro da família. Se comunicar, vai, mas é dessa forma que está se estruturando. Ou os pais estão o tempo todo na rua, ou estão em silêncio em casa, ou estão trabalhando, ou estão fazendo qualquer coisa, e há sempre esse movimento. Mas no dia 22, com toda certeza, será uma aula maravilhosa, que nem a de hoje. Vai ser. Obrigada, professora. Deixa eu ver aqui, trazendo... Deixa eu ver o que vem mais aqui. Pronto. Meu professor Fabiano Odoni, doutor em Direito, professor, conferencista, advogado, pesquisador e autor de 7 livros, dentre os quais Justiça Restaurativa Diferenciada Integral, que, por sinal, ele está ministrando curso sobre esse livro, Direito Sistêmico, Justiça Restaurativa Sistêmica, que é o próximo curso dele. Para quem tiver interesse, é só entrar em contato, que eu vou dar daqui a pouco os contatos dele. Constelação sistêmica na execução penal e justiça atópica, que foi o que trouxe ele a vir falar para a gente, essa justiça tópica com esse fundamento no pensamento sistêmico e no pensamento complexo. Por favor, anotem os contatos do professor Odoni, que se vocês interessarem por algum curso dele, é só entrar em contato. Então, justiça sistêmica, transdisciplinar e transpessoal. Então, hoje, o professor Odoni vai nos brindar com essa aula sobre justiça sistêmica e pensamento sistêmico. Pronto, professor, você com a palavra e pode já compartilhar os slides. E seja bem-vindo, para mim, uma honra imensa, entendeu? Tê-lo aqui, nessa sala virtual, trabalhando com a gente, compartilhando esse meu grande desejo, que foi quando eu fiz o projeto do MIT Sistêmico, que é uma extensão do curso, onde nós podemos falar
com mais profundamente sobre um único tema, que é um curso com 96 horas, fica muita coisa de fora. Então, eu não vou levar 2 horas de relógio falando sobre uma mediação pais e filho num curso de 96 horas, mas somos brindados com isso, né? Na próxima aula. A aula passada foi sobre sogros, entendeu? Então, eu lhe passo a palavra. Obrigado, Dalva. Boa noite a todos. Eu vejo aqui muitos rostos conhecidos, pessoas que acabei vendo essa semana, ainda nos cursos, muitos que ainda que há algum tempo já os via, né? Outros que lembro pelos nomes aqui. Isso é muito bacana, essa interação, essa possibilidade de estarmos novamente presentes. E como não poderia ser se não fosse você, né, Dalva, para reunir essa turma toda, quanta gente que produz, quanta gente que está nesse mesmo caminho, e tu estás possibilitando esse contato entre nós, né? Você, hoje, eu vou te usar como exemplo da transdisciplinaridade, depois eu vou explicar o porquê. Fico muito feliz pelo convite também, pelas trocas, pelos alunos que vieram até o curso. Muitos não conheciam essa proposta da JR. Eu acho que é importante a gente ir colocando algumas sementes, né, para que, mesmo que eles não trabalhem com a JR, mas que compreendam qual é o papel e quais são os vários caminhos que nós temos possíveis dentro do que se denomina de justiça. Então, eu vou iniciar por onde eu sempre inicio, que é fazendo uma trajetória rápida desses livros, que de alguma forma você já trouxe, mas porque esses livros contam uma história. E essas histórias, elas estão, de alguma forma, linkadas com toda a minha trajetória dentro do movimento sistêmico. Então, eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Eu sou advogado criminalista, formado em 2001. Eu leciono aqui na Universidade de Itajaí, na Univale, desde 2004. E, desde então, até aproximadamente 2015, 2016, eu era um advogado, alguém que dava aula trabalhando com o modelo tradicional de justiça e do direito. Como isso é muito comum para, sei lá, 95% dos profissionais que atuam nessa área. Então, para mim, era muito normal o litígio, era muito normal uma comunicação violenta, era muito normal uma escuta que só observava aquilo que era trazido num primeiro momento. E assim eu me formei, porque assim me formaram, porque assim nós somos formados nas academias. Então, a gente é produto de uma cultura, né, mecanicista, uma cultura que trabalha com a separatividade. E aí é a grande questão desse novo movimento que surge. Quando eu consegui uma absolvição, para mim era uma vitória. Então, as minhas vitórias eram sempre a partir de sentenças, como é praticamente para a maioria dos advogados que trabalham assim. E isso, em algum momento, começou não mais a fazer sentido. Não na advocacia, primeiramente na sala de aula. Por quê? Porque eu via uma angústia de muitos colegas advogados, de muitos professores, mas principalmente de muitos alunos, que não viam mais sentido nesse modelo tão engessado que nós temos nas nossas faculdades. E comecei a me questionar, então, da possibilidade de ter um caminho diferente para o que se denomina de justiça tradicional, de judiciário em si. Então, quando eu me deparo com a justiça restaurativa no meu doutorado, começo a fazer essa pesquisa. Mas isso muito lentamente, muito artificialmente, ainda não compreendendo muito essa trajetória, até que em 2017 eu me deparo com o movimento sistêmico, que era um movimento que estava sendo trazido para dentro do direito, e assim, então, denominado direito sistêmico. Esse movimento, então, teve um boom, né? Uma rápida aceitação pelo judiciário a partir de uma determinada reportagem no Fantástico, e aquilo, então, chamou a atenção de muitos juristas.
E nós, enquanto professores também, a gente tem um olhar não apenas do profissional do direito no litígio, mas também do olhar na academia. E nós percebemos que a constelação dentro do direito até então, ela era formada basicamente por práticas. E os alunos não tinham a possibilidade de compreender o que era, então, o que se denominava de direito sistêmico, ou como fazer esse link para dentro da estrutura do direito. E aí, então, a gente escreveu esse livro, que é o primeiro do nosso movimento, que é o Direito Sistêmico, que trabalha numa abordagem no direito de família e no direito penal. Então, esse livro foi o primeiro no Brasil que trabalhou de forma didática essa imersão entre os temas, e foi a primeira vez que a gente se defrontou com a aplicação das constelações no direito penal. Ou seja, essa parte coube a mim fazer, porque era a minha área de especialização, e foi um desafio bastante grande, no sentido de trabalhar com a estrutura do Estado, com a estrutura do direito penal dentro das leis sistêmicas que o Bert trazia. Após esse movimento e esse livro, cerca de 6 meses após isso, eu e a minha colega Márcia, a gente recebeu um convite para fazer, então, um projeto dentro do presídio aqui em Florianópolis. E aí nós fizemos 1 ano e meio de projeto, onde nós aplicamos, então, as constelações no sistema prisional, e ali nós verificamos uma necessidade de demonstrar como realmente funciona o sistema prisional. E como é a minha área de atuação, que eu milito nessa área na advocacia criminal já há 20 anos, praticamente, então eu conheço bastante bem os meandros do sistema prisional, porque eu coordeno um projeto de execução penal dentro da academia também, então a gente consegue conviver e verificar o que existe efetivamente dentro do sistema prisional. E o que nós tivemos a necessidade foi de escrever esse livro para demonstrar como as constelações podem estar dentro do sistema prisional de forma segura. Segura para os detentos, segura para os agentes prisionais e, principalmente, segura para o constelador. Porque a percepção que a gente teve era de que muitos consteladores estavam indo para esse local sem saber como esse local funciona. E aí, neste livro, a gente traz a narrativa de 11 presos que foram feitas as constelações individuais de boneco com eles, porque era uma característica que a gente observou de não fazer constelações em grupo, justamente pelo perigo que isso pode proporcionar aos detentos que estão ali. Imagine um campo em que se abre um estupro ou algum crime que um dos detentos tenha praticado. Como que essa situação seria vivenciada posteriormente pelos demais detentos que convivem com ele em uma cela. Então, isso é um risco muito grande para ele mesmo. Então, a gente verificou todos os sistemas que integram e que relacionam o preso, o sistema familiar que ele traz, o sistema do próprio Estado e o sistema informal dele que está lá dentro. E o constelador precisa observar esses 3 sistemas para fazer um movimento dentro do sistema prisional, pois ele corre o risco de, se não tiver conhecimento e cautela, de fazer um movimento e mexer, desestruturar o sistema prisional informal em que esse detento faz parte, que é justamente aquelas regras de condutas internas. E isso pode ocasionar, inclusive, a morte desse preso lá dentro. Então, é um cuidado que a gente teve que trazer para o livro, justamente porque a gente viu alguns movimentos de consteladores que não tinham conhecimento da área penal. Bom, isso então, nesse meio termo, eu já trabalhando com a JR, sentimos a necessidade e a possibilidade de fazer a junção da justiça restaurativa tradicional com as práticas sistêmicas vindas da constelação ou do movimento sistêmico. E aí, então, a gente traz esse movimento, que é a justiça restaurativa sistêmica, que basicamente, você trabalhar com a justiça restaurativa e com os seus valores tradicionais, restaurativos, mas também incorporar os movimentos sistêmicos
que olham para a questão das lealdades, das transgeracionalidades, né, e tudo aquilo que vocês bem conhecem dentro do movimento sistêmico, que é estranho para quem trabalha com a JR tradicional. Quem trabalha com a JR tradicional, ele não entende que quando você faz um círculo restaurativo, você abre um campo. Se eu falar isso para um facilitador tradicional, ele não vai entender o que eu estou dizendo. Por quê? Porque ele desconhece o movimento sistêmico. Então, a gente trabalha com um olhar que vai além da fala e da escuta dos momentos circulares em que é feito a justiça restaurativa tradicional. E esse movimento foi... a gente precisou de uma outra experiência, que foi fazer uma intervenção no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico aqui em Florianópolis, com os detentos que ali estavam na época, em razão das suas insanidades mentais, mas que teriam praticado algum delito. Nós não tínhamos como fazer um círculo restaurativo com eles tradicional, porque eles estão basicamente sob efeito de medicamento, eles não conseguem ter uma clareza de raciocínio, então não há como você fazer um círculo em que cada um respeita o seu momento de fala e consegue articular histórias a partir das perguntas que são feitas. Não há essa possibilidade. Também não há possibilidade de você fazer uma constelação familiar com esses detentos. Por quê? Porque eles estão numa situação tão vulnerável que o movimento de constelação é tão forte que pode desencadear um gatilho e eles podem entrar num surto psicótico dificilmente revertido. Porque o movimento de constelação é muito forte. Então, como trabalhar com essa clientela do sistema penal, que é uma das clientelas que mais precisam de ajuda, se nós não temos como intervir com as duas práticas tradicionais de forma pura? A gente fez o quê? Um mix. A gente levou para eles a justiça restaurativa, e eles, então, fizeram movimentos circulares, estavam todos em círculo, fizeram uma mandala, foi feita no meio, mas aí nós trabalhamos com eles as leis sistêmicas, a partir da modelagem em argila. E aí eles trabalharam com as 3 leis sistêmicas, trabalharam com a formatação familiar de cada um, sem falar uma palavra. Pergunto, existe um campo informacional? Existia um campo naquele movimento? Com certeza. O campo estava aberto ali. Mas eles não perceberam que eles estavam sendo constelados, que os movimentos eram movimentos para que eles olhassem para os seus sistemas familiares. Então, a gente percebeu que sim, que é uma ferramenta extremamente útil, e aí a gente levou isso para a comunidade normal, tradicional, sem ser a comunidade do sistema prisional, e quem já fez o curso sabe da potência desse curso, porque você une 2 ferramentas que são muito fortes. Então, nós temos uma proposta de integrar para a justiça restaurativa essa visão, que é uma visão mais aberta da justiça restaurativa tradicional. Ok? Bom, em todo esse caminho, eu termino meu doutorado e aí trago esse livro, que é o Justiça Restaurativa Diferenciada Integral, onde eu faço uma construção da justiça restaurativa tradicional, mas com uma proposta de levá-la mais para a comunidade, onde eu entendo que é o locus, que é o local apropriado para as restaurações, muito mais do que no sistema judicial. Esse livro também virou um curso, que a Dalva, inclusive, fez, foi ali que a gente se conheceu. E ele tem uma proposta, então, de transformar a JR num instrumento, numa ferramenta, numa filosofia que seja tenha mais plasticidade, que ela consiga se adaptar efetivamente para o conflito em todos os momentos em que ele surge.
não apenas quando está no judiciário, mas principalmente quando está na comunidade. Então, esse era um trabalho que estava sendo feito antes da pandemia. E aí vem a pandemia. E aí a gente para tudo. E a gente começa a repensar muitas coisas. E, nesse momento de pandemia, eu senti a necessidade de expressar minhas angústias com relação ao movimento sistêmico e restaurativo que eu venho percebendo. E aí eu trago esse livro, que é um livro, eu chamo ele de ensaio, porque ele foi finalizado com ponto e vírgula, porque ele não está pronto, ele nunca vai estar pronto. Ele é uma provocação no sentido de nós reconstruirmos a ideia de justiça que nós temos até hoje. Então, essa ideia de justiça tópica, e o atópico tem um sentido de não lugar, significa que a construção da justiça, ou a justiça, a ideia de justiça, ela perpassa por todas as relações em todos os momentos. E isso nos traz uma autorresponsabilidade enquanto construtores da cultura de paz. E aí é onde eu volto para aquilo que eu acho que é o principal, e eu fiquei muito feliz com a Dalva quando ela trouxe esse curso, esse movimento do cuidando do mediador. Porque é isso que a gente vem trazendo desde a justiça restaurativa sistêmica. Um dos módulos da JRS é a necessidade do autocuidado. E aí, a justiça tópica entra justamente aí. Porque eu acho que é essa a questão principal para nós que estamos nesse movimento. Por quê? O paradigma principal que nos coloca em um movimento diferente é a superação, e aí observem o verbo, né? A superação não é a morte, é uma superação do pensamento cartesiano pelo pensamento sistêmico. Então, o pensamento sistêmico vai superando o pensamento cartesiano dentro da ideia de justiça. Por que eu falo superando e não destruindo? Porque o pensamento sistêmico nunca exclui nada. O pensamento sistêmico é integrativo. E se ele é integrativo, ele não pode excluir o litígio. Então, esse é um dos pontos que eu vejo muito equívoco dentro do nosso movimento, ou do movimento sistêmico, porque há muitos que estão no movimento sistêmico que não aceitam mais o litígio. E o litígio faz parte. O litígio faz parte. Então, ele vai ter um espaço menor com o tempo. Com o tempo, nós iremos... olha como a gente trabalha com as nomenclaturas. A gente chama de mediação, a constelação, a mediação, a JR, todos os métodos, né, de conciliação como métodos alternativos, como se a regra fosse o litígio. Então, a nossa ideia é que o litígio seja um método alternativo, não um método tradicional. Mas ele não vai ser excluído, porque a gente não pode excluir. A gente precisa mudar a lente e fazer com que as restaurações, ou o movimento sistêmico, as conciliações e todo esse movimento que busca uma cultura de paz efetiva seja a regra e o litígio seja o método alternativo. Se usam outras nomenclaturas como método mais adequado, enfim, mas é muito comum utilizar o alternativo como sendo exceção. E acho que o nosso sonho é ver o nosso movimento sendo regra e a exceção sendo litígio, mas não excluindo. Por quê? Porque quando eu falo em litígio, eu falo em conflito. E quando eu falo em conflito, eu não falo em excluir conflito, acabar com conflito. Porque o conflito é necessário, o conflito é uma força criativa. Aonde há conflito, há vida. O que o pensamento sistêmico, o que o movimento restaurativo faz? Ele olha para o conflito e ressignifica o conflito. Ele transforma isso.
Aí é que está a grande questão. Nós não vamos acabar com a violência, nós vamos dar um novo sentido para os conflitos, e ao dar um novo sentido, automaticamente a violência diminui. Mas sempre haverá violência e sempre haverá conflito, porque nós estamos num processo ainda de autoconhecimento muito raso. Se nós que estamos nesse caminho temos muita dificuldade de fazer o retorno, tu imagine a clientela tradicional do sistema. Ou seja, tu imagina a população em geral, que trabalha dia e noite para ter o básico na sua mesa e não tem nem estrutura cultural e emocional e educacional para fazer uma autoobservação dele mesmo. Então, a gente precisa ter essa consciência que isso vai tempo. Eu acho que esses são frutos que nós, talvez, não conseguiremos colhê-los tão cedo, mas precisa ser plantado. Então, esse movimento parte de uma premissa de que a justiça não pode mais ser cartesiana. A justiça, no sentido de partes, de divisão, de certo e errado, ela não tem mais sentido no momento de modernidade que nós temos hoje. Então, a gente vai olhar para a base disso tudo como pensamento sistêmico e complexo. Bom, e aí eu sou um constelador, eu sou um facilitador, eu sou um mediador. E aí eu pergunto, já leu Capra? Já leu Maturana? Já leu... Quem mais? E a maioria das pessoas dizem não. E aí nós entramos num problema sério. Nós estamos utilizando constelação, justiça restaurativa, mediação, conciliação como técnicas, sem saber as suas bases. E se eu não sei a base... Professor, as lealdades invisíveis, de Nário também. Nós temos que trazer essas lealdades para a visibilidade, para que a gente tome consciência que a gente precisa ter um entendimento do que é o pensamento sistêmico. Por quê? Porque não me adianta ter uma formação de consteladores, de facilitadores, de mediadores, se eles aprendem apenas a técnica e esse aprendizado não interfere na sua forma de viver. Ou seja, se um mediador, se um constelador, se um facilitador virou facilitador, constelador e mediador e não mudou a sua vida, me desculpa, mas ele só é um operador do sistema. E aí entra justamente naquilo que a Dalva trouxe, cuidando do mediador. Porque se você vai cuidar de si mesmo, você vai ter que se defrontar com as suas sombras. E aí eu volto lá para a questão do pensamento sistêmico. Por quê? Porque ao não julgar, você não vai poder se julgar, você vai ter que se olhar, se aceitar, se observar, todas as camadas sistêmicas que existem em você, sua família, enfim, tudo isso. Você vai se olhar as suas questões de uma outra forma, e não da forma certa e errada. Então, o não julgar, primeiro, é para nós, não julgar para os clientes que chegam até nós. Então, eu vejo que nós estamos num movimento muito mecânico, movimento muito de aprender técnicas, muito na horizontalidade, tendo conhecimento de muitas coisas, mas pouco conhecimento sendo verticalizado. Pouco conhecimento sendo apropriado para a sua forma de viver. E eu acho que a gente já passou dessa época. Senão, daqui a pouco, a gente vai transformar esse movimento num movimento mecânico de técnicas. E ele não é um movimento mecânico de técnicas. Ele é muito mais uma filosofia de vida. Por isso que você tem que entender a base dele, que é o pensamento sistêmico. Bom, mas eu conheço a base dele. Ok. Mas para onde que eu estou olhando? E aí vem um segundo problema. Qual é o meu propósito dentro desse movimento? Porque o meu propósito na advocacia tradicional, eu sei qual é. É ganhar dinheiro.
Mas qual é o meu propósito dentro do movimento sistêmico? Bom, para onde que o movimento sistêmico, esse movimento que nós temos, ele olha? Ele olha para a cultura de paz. Então, veja, a base é o sistêmico, a chegada é a cultura de paz. Isso no macro. Mas olhando no micro, na minha vida, também. A minha base tem que ser uma base de pensamento sistêmico e complexo, e eu tenho que levar uma vida em que eu alcance uma cultura de paz. Ou seja, eu tenho que viver numa ideia de pacificação na minha família também. Eu não posso apenas falar de paz, eu tenho que ser um exemplo de pacificador. Então, o que eu vejo muitas vezes são que os propósitos que estão nesses movimentos, eu não estou generalizando, estou trazendo uma observação que eu tenho desde o início. Vejo muito movimento que é extremamente positivo, e nem é tanto do movimento em si, mas das pessoas que integram o movimento, mas vejo muitas pessoas que olham para isso como um nicho de mercado. Ou seja, agora eu vou ganhar dinheiro com isso. Ganhar dinheiro é muito bom, mas cuidado que ele não pode ser o propósito principal desse movimento, porque senão você desvirtua o teu caminho para a cultura de paz. Então, a gente precisa tomar consciência disso. Eu olho para esse movimento, eu estou nesse movimento, eu olho para a cultura de paz, esse é o meu principal caminho, porém, eu não posso ter como propósito principal o ganho. Porque se eu tiver o propósito principal, o ganho, em algum momento eu vou me desvirtuar desse caminho da cultura de paz. Eu sei que talvez seja um pouco forte estar falando isso, pode ter gente que não concorde, mas é algo que eu senti necessidade de falar e de escrever, e é o que vem da questão da justiça tópica. Eu não falo disso na justiça tópica, mas a justiça tópica traz essa necessidade de se olhar a justiça a partir do pensamento sistêmico, que é o que vocês conhecem, sabe? A partir também da transdisciplinariedade, que é algo que não é conhecido muito, e também a partir da transpessoalidade. Explico. A justiça tópica, a partir de uma ideia de justiça sistêmica, vai trabalhar justamente com isso que eu falei até agora. Uma base de pensamento sistêmico e complexo, com o olhar para a cultura de paz. Por que que é atópico? Porque essa construção de justiça, ela precisa ser feita em todos os momentos. Não é apenas na sentença. Então, eu, enquanto advogado, o promotor, o juiz, o mediador, o facilitador, todos nós somos responsáveis para criar espaços para que esse equilíbrio aconteça. E o que eu entendo como justiça? Equilibrar relações. Não é quem ganha e quem perde. É equilibrar relações. Quando as relações estão equilibradas, as emoções estão equilibradas, é porque se olhou para a origem dos problemas e se compreendeu. Mas eu não consigo fazer esse movimento sem que eu tenha uma gama de auxílios, uma gama de olhares diferentes. Por isso que eu trouxe a Dalva como exemplo da transdisciplinariedade. Porque os nossos cursos de direito, nossos cursos, as faculdades nossas em geral, elas são interdisciplinares. Porque eu tenho uma disciplina A que conversa com a disciplina B, que conversa com a C, então elas são interdisciplinares. A transdisciplinaridade não é isso. A transdisciplinaridade é elas conversarem entre si, perpassarem-se, mas jamais se afastarem do seu núcleo, que é o seu núcleo principal, sua matriz. Por exemplo,
se eu fosse criar um curso de direito com um olhar transdisciplinar, eu teria que escolher a minha grade curricular a partir de um princípio norteador. E aí eu posso escolher o pensamento sistêmico. Então, eu vou fazer um curso de pós-graduação em que o princípio norteador será o pensamento sistêmico. Tá, quais são as cadeiras e disciplinas que eu vou ofertar? Não interessa. Vou ofertar direito penal, direito civil, direito eleitoral, direito trabalhista, um monte de coisa. Beleza. Tá, mas qual é a regra, então, para ser transdisciplinar? Eles vão sair desse eixo, então todos eles vão ter que trabalhar o pensamento sistêmico, e eles vão ter que voltar para o pensamento sistêmico. Porque eles estão alinhados com uma matriz. Então, o exemplo da Dalva é esse. Dalva, tu é a matriz aqui. E você está trazendo um monte de coisa de fora. Mas todas essas ideias diferentes, elas passam pela tua matriz, que é você. Pela tua postura. Entendesse? Então, a transdisciplinaridade não há no direito hoje. Por quê? Porque o direito civil tem uma proposta, o direito penal tem outra proposta, né? O direito civil trabalha com as questões patrimoniais, basicamente, direito de família com a questão de família, direito penal com a questão de punição. Ou seja, qual é o link que une essas matérias? Teria que ser uma a uma. Poderíamos até estabelecer a dignidade da pessoa humana. E aí todas elas têm que trabalhar com isso. Então, enquanto a gente não tiver uma justiça que tenha uma matriz, que seja uma matriz que organize todas as demais disciplinas, nós não vamos conseguir ter uma justiça que olhe para todos. Ela vai ser uma justiça fragmentada. Por isso, então, da necessidade de se olhar a justiça a partir de uma transdisciplinaridade. A justiça restaurativa é transdisciplinar, porque ela tem como base o pensamento sistêmico, mas ela se utiliza de várias práticas. Ela se utiliza do campo informacional, que é lá da biologia, ela se utiliza dos círculos de contação de história, que isso é ancestral, isso é coisa dos indígenas, isso não é teoria, isso é prática ancestral de determinadas culturas. Então, ela vai se utilizar da CNV, ela vai se utilizar da escutativa, da PNL, ela vai se utilizar da constelação, no nosso caso aqui, mas tudo isso partindo de uma base, pensamento sistêmico. Se eu começar a fragmentar isso dentro da JR, se foi, não tem mais transdisciplinaridade. Elas precisam conversar e elas não podem se opor, porque elas partem da mesma ideia. E aí, o terceiro, então, pilar dessa ideia diatópica é a transpessoalidade, que é justamente esse olhar para si. E a transpessoalidade aqui não tem a ideia de místico, de transpessoalidade no sentido de espiritual, mas um transpassar, um olhar que transpassa o conflito que está no processo. É um olhar que vai além, que vai buscar as interações das partes, e mais do que isso, que chama para uma autorresponsabilidade de conhecimento, ou uma responsabilidade de autoconhecimento. E aí eu jogo o abacaxi para o juiz, para o promotor, para o advogado. Por exemplo, um juiz que vai dar uma sentença, ele consegue identificar, quando ele vai julgar esse caso, ele consegue identificar o que é dele e o que não é nessa sentença? 99% não consegue. E tem muitas coisas na sentença que são projeções do juiz. Um exemplo muito prático. Um juiz que teve um caso de estupro na família. Esse juiz criminal vai julgar um caso de estupro. Como é que ele vai conseguir olhar para esse fato sem buscar ou sem lembrar da situação em que um filho ou uma filha viveu? O que é dele e o que não é dele nessa sentença? O que efetivamente é prova ou o que é o que ele quer que aconteça? E assim,
vai para o Ministério Público. Até que ponto o promotor é alguém que está atuando no processo com conhecimento do que ele está fazendo, com equilíbrio, ou ele está agindo sistemicamente como um inquisidor, como um que vai promover justiça? Qual é o papel dele? Qual é a posição que ele executa? E o advogado também. Muitos advogados assumem a responsabilidade desse papel, que não é deles. Então, isso está muito linkado com a questão das ordens de ajuda. Só que eu só consigo ter essa consciência se eu voltar e fizer uma autoanálise daquilo que eu efetivamente sei quem sou, sei as minhas emoções, sei aquilo que me afeta e sei os meus limites. Isso é muito difícil, mas é por aí. Então, antes da gente trabalhar com robôs que deem sentença, nós precisamos efetivamente humanizar nosso judiciário. Humanizar no sentido de autoconhecimento profundo. Porque o que nós temos são pessoas com inumeráveis conflitos como nós, mas que têm um poder de decisão de nossas vidas em suas mãos. E até que ponto isso não interfere nas suas decisões. Então, a proposta é justamente o cuidar de si, ou ter a consciência de que o papel que eu executo, ele é mais ou menos equilibrado a partir do equilíbrio emocional que eu tenho na minha vida. E aí é um olhar para dentro. Se eu conseguir olhar para dentro e me entender, tudo fica mais fácil. E isso vale também para nós que estamos nesse movimento. Nós que nos apresentamos como mediadores dos problemas alheios. E muitas vezes nos identificamos nos problemas alheios e nos emaranhamos com eles. Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Um pedacinho do livro que eu vou ler para vocês aqui, só para a gente finalizando isso, porque daí eu abro, acho que a gente abre para perguntas, porque às vezes o que eu tenho para falar não é muito bem o que vocês querem ouvir. E assim vocês têm a possibilidade de fazer as perguntas e a gente ir construindo, então, um diálogo. Eu trago, então, na página 39, uma ideia de que Justiça Tópica propõe esse canal de comunicação entre todos. Uma comunicação real e efetiva, em que o poder de harmonizar as relações seja distribuído de forma igualitária aos sujeitos envolvidos no conflito. Eles devem ter as mesmas possibilidades de fala, de escuta, de opinião e de posicionamento frente ao fato. Eu acho que seria isso, então, essa síntese aí do que eu penso sobre essa ideia de justiça. Pronto. Pode abrir para as perguntas, professor? Pode abrir para as perguntas, fiquem à vontade. Eu achei, quer dizer, como sempre, né, a sua fala profunda, pertinente. Você aliviou meu coração quando disse as pessoas estão constelando, chama constelação familiar sistêmica. Não sabe o que é sistêmico, mas é constelador. Então, é porque fica faltando alguma coisa, fica faltando o norte, o eixo da pessoa para seguir. Então, tudo é feito como ferramenta, somente como ferramenta, porque fica faltando o aprofundamento, o pensamento sistêmico. E daí abrir. Cada um vai. Então, isso é realmente, muitas vezes, encontramos esses casos sendo repetidos.
entendeu? Somente está usando, até no judiciário, mesmo quando se diz advogado sistêmico, está simplesmente usando falas prontas, sem, na realidade, conhecer o que está por trás do comportamento e do que eu estou dizendo. Então, eu fiquei assim, bem, mais alguém que pensa mais ou menos por esse caminho, entendeu? Primeiro, temos que entender o que está por trás. Primeiro de tudo, por trás de mim, o que me rege, o que me faz ser a pessoa que eu sou. E depois é que eu vou conseguir ver o que está por trás do comportamento e das reações dos outros. Porque enquanto eu ficar achando que, dado isso, é aquilo, mesmo na constelação, entendeu? Dado tal comportamento, a constelação é sobre isso, nós estamos, não é estudo, mas estamos no mesmo parâmetro antigo. Dado A deve ser B. E acabou. Entendeu? Então, eu vejo muito, e sempre eu digo aqui a meus alunos, eu bato, gente, tem que conhecer a teoria dos sistemas. Tem que vir de uma base larga para afunilar. E não viver nessa repetição do que era, se dizendo novo, quando estamos no mesmo lugar. Repetindo, ocorreu isso, foi aquilo. Se ocorreu isso, foi aquilo. Quando a gente entra no estudo de família, de lealdade, de compromissos, nós não encontramos, dado essa lealdade, eu posso resolver com isso, não, gente. Isso é a formação do ser humano. Eu estava dando aula sábado sobre a nomeação dos filhos. Nomeação dos filhos é pertencimento, lealdade e diferenciação. O quanto nós somos como ser humano hoje por causa do nosso nome que trouxemos de batismo. E como se diferenciar desse sistema. E como ganhar autonomia. Então, não existe o dado A, C, B. Cada ser humano é um ser humano que a gente tem que olhar. Uma coisa que eu acho assim também primordial, a palavra humanidade. Quando a gente encontra esse lugar da humanidade do outro, a gente também se conecta com a nossa humanidade. E podemos, entendeu? Começar essa diferenciação. Então, as palavras foram assim bastante profundas. Eu vou deixá-las comigo no meu coração. Toda essa aula está sendo gravada, né? E eu depois vou lhe encaminhar a aula e vai também ficar disponível para meus alunos, mas que eles reassistam e venham de novo a raciocinar, a reflexão. Eu realmente faço uma justiça sistêmica? Vá para a reflexão primeiro, entendeu? O que é que eu estou fazendo aqui agora, chamando de advocacia sistêmica, de mediação sistêmica, de justiça sistêmica, é o quê? E aí cada qual vai encontrar essa resposta onde? Primeiro dentro de si, porque nós somos fora aquilo que carregamos. Se carregamos do sistema, nós vamos expor no nosso sistema, e não a minha autonomia, e não eu próprio. Então, muito obrigada, professor. E outras coisas mais, que senão, deixa que quando eu der aula sábado, eu abro o debate com meus alunos sobre o pensamento sistêmico e essa sua fala maravilhosa, trazendo assim, com simplicidade e leveza, entendeu? O olhar sistêmico para a justiça. Entendeu? Muito obrigada mesmo. Mais alguma ponderação, gente? Quer falar alguma coisa, professor? Eu só agradeço a vocês todos por me ouvirem, né? Porque a gente não ensina ninguém, a gente partilha
visões que a gente tem. E para alguns faz sentido, para outros também talvez não, e tá tudo certo, é assim mesmo, e a vida segue. Mas eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui partilhando essa minha percepção de justiça, e que a gente possa se encontrar por aí, não pelas esquinas, porque tá difícil, né? Mas Na China está difícil. A é, pandemia não deixa, professor. não deixa, mas que a gente se encontre por aí. Eu quero dizer que eu gosto muito do trabalho da Dani, já li o teu livro, o último que tu lançou, Dani, e já tive que rever algumas coisas aqui também aqui em casa, porque a gente fala, mas a gente tem dificuldade de agir com os filhos. Então, não percam também, a Dani traz muita essa visão para dentro da família, que é a nossa base, né? Se a gente estruturasse bem a família, nossas prisões não estariam tão cheias hoje. Então, é onde a gente tem que pontuar, né, na família. Agradeço a todos e fico disponível para vocês, para trocar ideias nas redes sociais, onde estiverem, a gente vai se encontrando. Fiquem bem. Obrigada, professor. Obrigada, Dani. Dia 22 estaremos aqui, mediação em casa, todo mundo aprendendo a como mediar sem precisar chamar uma terceira pessoa. O mediador somos nós mesmos, entendeu? Então, dia 22, não percam, tragam um amigo, chame mais gente, compre o livro, que ela também tem... Aliás, não são dois livros que você me disse, né? Não é uma edição, outra não, porque são pais e filhos. O novo livro... A metodologia se chama Pais e Filhos. Sim. O primeiro livro é Mediação Pais e Filhos, Prevenindo e Resolvendo Conflitos Familiares. Sim. O segundo livro é Mediação Pais e Filhos, Como Evitar Conflitos e Construir a Paz Familiar. São 2 livros diferentes. 2 enfoques diferentes. São 2 enfoques diferentes. Então, pronto, no dia 22, todo mundo cruzando os dedos para ganhar o livro também autografado. Professor, muito obrigada, muito obrigada. Eu já fui sua aluna, já conhecia o seu trabalho. O de Dani eu me apaixonei porque me apaixonei mesmo, né? Porque eu nunca estive com o trabalho dela, mas comprei o livro, já vi elas nas redes, aí a paixão bateu. E minha irmã pior, né? Que ainda fica anotando. Ainda diz, é porque ela disse que é para fazer isso. Eu digo, é na minha cabeça isso, Zetinha? Ela disse que é para fazer isso. Para se consultar com o Dani, pelo amor de Deus. Professor Fabiano, eu fui aluna e eu já sabia mesmo da competência, desse movimento por amor que ele faz com a justiça no judiciário sistêmica. Então, eu me senti assim, me sinto e continuo honrada da presença de vocês dois e de poder trazer vocês para os meus alunos, para que essa acessibilidade de eles poderem também ouvir vocês. E isso só foi possível quando vocês disseram, eu aceito participar do MIT Sistêmico. Aí eu fiquei feliz, disse, agora eles vão falar para meus alunos. Gratidão, gratidão, gratidão. Continuamos juntos fazemos a diferença. E vou passar o link das aulas e vamos ver aí o pessoal para fazer o curso. Tá certo? Então, até dia 22. Carinho imenso. Beijo, gente.